Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado aqui do MCB Advogados. Eu vou conversar com vocês hoje sobre alguns aspectos relacionados à lei de racismo, a lei 7.716 de 1989, além de alguns outros crimes. Para começar, eu vou esclarecer a pergunta que eu fiz no título. Bater, maltratar, xingar um homossexual é crime? Claro que é crime, sem dúvida. Nós temos ainda no nosso ordenamento jurídico, no caso de você ofender alguém, qualquer pessoa, independente da sua condição sexual, da sua raça, da sua etnia, da sua religião, se você ofender qualquer pessoa, você pode estar sujeito às penalidades do crime de injúria. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Isso já é assim desde 1940, quando foi feito esse Código 41, quando foi feito esse Código Penal. É até hoje. Então, xingar um homossexual é crime, mas não é crime de racismo. Esse é o ponto interessante. Nós temos a lei 7.716 de 1989 e ela fala sobre os crimes de racismo, dos crimes de preconceito de raça ou de cor ou de religião. Então, nessa lei não estão abrangidos os preconceitos de opção sexual. Então, você xingar um homossexual não é racismo, mas é crime, não deixa de ser crime. Vamos ver o artigo 1º dessa lei. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se você fala alguma coisa a respeito de uma população de uma determinada parte do país, vou citar um exemplo: nordestinos. Se você fala alguma coisa contra os nordestinos, você está incorrendo nessa lei. Você pode ser enquadrado nesse tipo de preconceito, nesse tipo de racismo. Se você fala contra os gaúchos, eu sou gaúcho. Se você fala contra os gaúchos, você pode estar incorrendo nessa lei também. Agora, se você fala contra os homossexuais, você não estaria incorrendo nessa lei, estaria sim incorrendo dentro do Código Penal. Claro, não estou falando, já existe um projeto de lei querendo alterar esse tipo de coisa. Estou falando da legislação hoje. Estamos em abril de 2012. Nos crimes de racismo, nós temos vários crimes de racismo. Nós temos um crime de racismo que está presente no artigo 20, que ele é muito abrangente, de que é você praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, você praticar o preconceito é muito abrangente. Nesse crime aqui, nós poderíamos incluir o que acontece muito no futebol, chamar o jogador de macaco. Isso poderia ser praticar o racismo, apesar de eu achar que no máximo seria uma injúria, talvez uma injúria racial, porque nós temos no nosso ordenamento jurídico a injúria, nós temos um agravante dessa injúria, que é a injúria racial. A injúria se consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, como é que significa isso? Significa que se você injuriar alguém, seja porque ela é feia ou bonita, seja porque você não foi com a cara dela, seja pela opção sexual, você responde pelo artigo 140. Se você injuriar alguém a respeito, utilizando-se para essa injúria a cor, a raça, o local de nascimento dentro do nosso nacional, do nosso país, ou a situação dela como idosa ou como deficiente física, você tem uma pena muito maior. Porque a pena de injúria é detenção de 1 a 6 meses. Ela não vai gerar prisão, jamais vai gerar prisão. Agora, a pena de injúria racista, ela é de 1 a 3 anos, é muito mais grave. O projeto de lei que nós temos é para alterar isso aqui e incluir a parte de homossexuais aqui. Então, fiquem atentos. Se você ofende alguém, pelo simples fato de ofender, você tem uma pena. Se você ofende alguém utilizando a cor dela, a raça dela, a etnia dela, ou a condição dela de idosa ou de deficiente físico para fazer essa ofensa, você incorre uma pena de 1 a 3 anos. Da mesma forma, a nossa lei de racismo, ela tem vários artigos. Vou fazer um resumo para vocês. Você não pode negar trabalho para alguém por causa desses motivos de cor, de religião, ou de etnia, ou de procedência nacional. Você não pode, nessa mesma questão do trabalho, você exigir uma fotografia, por exemplo, e discriminar
alguém porque ela possua traços dessa etnia ou da maioria da população dessa cor específica. Você não pode impedir a entrada de alguém pelo motivo da raça. Isso aqui não fala que você não pode impedir a entrada de uma pessoa negra num estabelecimento. Isso aqui fala que você não pode impedir a entrada dela no estabelecimento pelo fato de ela ser negra. Tem que ficar explícito que você está impedindo a entrada dela no seu estabelecimento pelo fato de ela ser negra, ou pelo fato de ela ser judaica, ou pelo fato de ela ser nordestina, ou ser gaúcha, ou seja lá o que for. Se você impede a entrada de alguém no seu estabelecimento, pode ser azul, amarelo, branco, preto, rosa, pode ser qualquer tipo de pessoa, não tem problema. Agora, você não pode impedir a entrada dele pelo fato dele ser branco. Isso você não pode, você vai recorrendo das penas desse crime. Da mesma forma, você não pode impedir a ascensão ao cargo público para alguém que tenha todos os requisitos, para alguém que tenha passado no concurso, para alguém que tenha o estudo necessário. Você não pode impedir a ascensão dessa pessoa, a promoção dessa pessoa nesse cargo público por causa da cor, por causa da etnia, por causa da religião. Nós temos que ficar atentos que nós estamos falando do direito penal. O direito penal, ele é a forma mais bruta do nosso direito. É aquele que tem uma punição mais grave no nosso direito. Então ele tem que ser aplicado com um certo cuidado. Ele tem que ser aplicado de uma forma completamente restritiva. Então, se aqui está falando que é crime você impedir a entrada de alguém no seu estabelecimento porque essa pessoa é branca ou porque essa pessoa é negra, tem que ficar configurado que você impediu a entrada dele por esse motivo. Se não ficar configurado, se você simplesmente impediu e esse motivo estava no seu âmago e não conseguiram provar, você não pode responder pela lei de racismo. Lembrando que essa lei não inclui a situação de homossexuais. Ela inclui apenas raça, por cor, raça, por procedência nacional ou etnia. Essa lei de racismo. Não estou falando de leis novas que estão por vir aí. Da mesma forma, você não pode impedir uma pessoa, por causa da raça, cor ou etnia dela, de entrar no elevador, de entrar no evento esportivo, de participar no evento esportivo. Essa lei é bem abrangente. Ela fala sobre várias coisas que você não pode fazer. Então, população, tenham cuidado. No meu entender, essa lei não precisava nem existir. Por quê? Porque é inaceitável a população deixar que alguém proíba a entrada de alguém no estabelecimento por causa de cor. Na minha cabeça, eu não consigo entender uma coisa dessa. Não precisava ter uma lei para falar isso. Isso é uma coisa que tinha que ser ensinada desde que você nasce. Isso é uma coisa que tinha que ser ensinada pelos pais desde pequeno. Não ao preconceito, não ao racismo. Eu creio que não precise de uma legislação que fale que você não pode impedir a entrada de alguém no emprego por ser homossexual. Por quê? Porque, lógico, é uma pessoa. Ela pode ter condições ou não de entrar naquele emprego, ela pode ter o estudo necessário como qualquer outra pessoa. Ela tem que ser tratada na condição de pessoa, não na condição de opção sexual. Ela tem que ser tratada na condição de cidadão e não na condição de raça. Na condição de cidadão e não na condição de religião ou de procedência nacional. É um absurdo no Brasil nós precisarmos de leis para dizer o que todo mundo deveria saber. Mas nós temos, e essa é uma lei que é um exemplo disso aí. Não podemos maltratar idosos porque está na lei, no Estatuto do Idoso, dizendo que não pode ser maltratado idoso. Todo mundo já deveria saber que não podemos maltratar idoso. A gente não pode maltratar criança, não porque está escrito no ECA, mas porque todo mundo deveria saber que a gente não pode maltratar uma criança. Mas voltando ao assunto da aula, galera, é isso. Racismo é o que eu falei para vocês, é você impedir a entrada, ou você tentar induzir o preconceito, ou agir de forma preconceituosa. Caso você apenas ofenda a pessoa, ofenda a dignidade dessa pessoa, sem o cunho racial, sem se utilizar do cunho racial, do cunho étnico, do cunho religioso, ou do cunho de procedência nacional, você vai estar inferindo no crime de injúria, e não no crime de injúria racial, e nem em nenhum desses crimes de racismo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários aqui embaixo. Nós temos o canal que vocês quiserem se inscrever, nós temos mais vídeos aqui nesse canal. E nós temos o nosso site que é www.mcdadvogados.com.br. Lá vai ter muito conteúdo legal para vocês também. Qualquer coisa, só deixar uma dúvida, estamos prontos a responder. Muito obrigado e até a próxima.